Bom dia, povo lindo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso tempo devocional aqui, o tempo que nós dedicamos para a leitura da palavra bíblica, para a oração e aonde a gente diariamente ouve a mensagem, o que Deus tem para nos ensinar. Da mesma forma que a gente ouve a voz dele, a gente também corresponde com ele. E eu te convido hoje a estar conosco. Vamos dar uma olhada aqui. Qual é a palavra que ele tem para nos falar? Hoje, dia 9 de fevereiro. E vamos trabalhar em cima de Provérbios 30. Vou fechar a janela aqui para não dar muito barulho, muita interferência para vocês. Aí já fica mais silencioso, ajuda um pouco. Vou abrindo a palavra enquanto as pessoas vão chegando por aqui. Provérbios 30. Diz assim o nosso devocional de hoje. Em determinada época, os jovens de Singapura desejavam ter os 5 Cs: conta bancária, carreira para o futuro, carro para dirigir, condomínio onde morar, cartão de crédito para levar nas viagens. Bom dia, Lari, bom dia, seja bem-vinda. Estou começando agora o devocional. Uma reportagem recente de jornal indica que agora há uma versão atualizada dos 5 Cs, os 5 desejos que esses jovens modernos têm hoje em dia. Interconectividade para estar sintonizado, escolhas, quanto mais melhor, audácia para fazer as coisas do próprio jeito, da própria maneira, boas causas, porque está na moda ser solidário, bons consumidores, que gastam primeiro e pagam mais tarde. Em lugar desses 5 Cs, Agur, que escreveu o livro de Provérbios 30, pediu a Deus graça e bondade divinas. Buscou a graça de Deus para manter longe dele a falsidade e a mentira. Ele não queria cair na armadilha de crer que os princípios, as práticas e os sentimentos corruptos são aceitáveis. Bom dia, Will, seja bem-vindo. E como é fácil hoje em dia a gente se manter corrompido com as práticas que são comuns para as outras pessoas e que não necessariamente são aquelas que agradam o coração de Deus. Lembra que eu sempre falo por aqui, não é porque todo mundo está fazendo que passou a ser certo, mas é a realidade que hoje a gente vive em um mundo onde esse tipo de motivação é o que leva as pessoas adiante. A busca desenfreada por sucesso, por dinheiro, sem importar muito bem o preço disso, passando outras pessoas para trás, mas isso não agrada o coração de Deus e não vai trazer paz e prosperidade para a sua vida. Então, ao invés de sair em uma busca desenfreada por esse sucesso que a internet propaga, é muito importante que a gente se mantenha no foco, no centro, entendendo que o que Deus tem para a gente é muito maior e melhor. Isso não quer dizer que você não busque prosperidade, que você não tenha sucesso na sua vida profissional, pessoal, familiar. Mas é importante que você mantenha os princípios de Deus sempre no eixo, no centro da sua vontade, na motivação. Enquanto a motivação do seu coração for legítima e ao mesmo tempo aprovada pelo mundo espiritual, você vai ter Deus colaborando com o seu plano. Deus trabalhando a seu favor, fazendo com que as coisas cooperem para o seu bem. Seja bem-vinda, Thelma, Fran.
Bom dia a todos. Então vamos lá. Agur, que foi a pessoa que escreveu o livro de Provérbios 30, não queria cair na armadilha de crer que os princípios, práticas e sentimentos corruptos são aceitáveis. Ele também pediu pela bondade de Deus, para que lhe desse o que necessitava, nem mais nem menos, mas aquilo que ele precisava para ter a vida que Deus planejou para ele. Agur estava preocupado que a pobreza o levasse a se tornar cobiçoso e então viesse a desonrar o nome de Deus. Mas também entendeu como as riquezas poderiam torná-lo presunçoso e levá-lo a negar o Senhor. Como a gente sempre ouve por aí, né? Que as pessoas pedem as bênçãos de Deus, recebem e quando recebem se afastam dele, porque os tesouros do mundo acabam tomando forma no seu coração. Então, manter a riqueza como seu servo e não como seu senhor é um ponto muito importante para que a gente mantenha o nosso coração limpo e na direção do propósito. O que você mais deseja? É a pergunta que o nosso devocional nos faz hoje. Qual é o seu maior desejo? A satisfação temporária dos 5 Cs ou a recompensa da graça e da bondade de Deus? O seu desejo de honrar o nome de Deus está acima de tudo? Será que Deus pode te entregar todas essas bênçãos que Ele tem separado para você, sem que o seu coração se corrompa? Essa é a pergunta que fica no dia de hoje. A graça de Deus é o amor infinito que se expressa por meio da sua bondade. E a nossa leitura bíblica está em Provérbios 30, a partir do versículo 7. Ditados de Agur. Diz assim a palavra: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. É a oração de Agur ao Senhor, pedindo aquele equilíbrio. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se esquecendo de Deus. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoaria e você levaria a culpa. Oi, Dani, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Manuela. Eu vou ler para vocês um versículo que está em Salmo 84, que também fala aqui no nosso devocional de hoje, que fala desse equilíbrio que nós precisamos ter no nosso coração para que Deus possa nos abençoar e nós possamos sustentar no nosso propósito, mantendo a motivação do nosso coração sempre limpa diante de Deus, para que Ele continue, guiando o nosso caminho. Salmo 84:11 diz assim: O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Então é um outro versículo, mas que tem o mesmo princípio. Enquanto você tiver integridade diante de Deus, Ele tem liberalidade sobre a sua vida. Ele pode derramar as comportas do céu sem medida sobre você, para que você tenha uma vida próspera, uma vida em abundância, que é a promessa que Jesus nos traz. Quando Ele fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não há motivos para que Deus negue a prosperidade na sua vida, a não ser que o seu coração se corrompa. Deus vai preferir
reter as bênçãos que Ele tem, mas manter o seu coração reto diante dele, do que te presentear com tudo aquilo que você tem pedido e ver você se desviar dos caminhos dele. Os caminhos que são de bênção, de paz, de prosperidade, de vida abundante. Porque Ele sabe que acima do dinheiro existem outras riquezas nesse mundo e que elas não podem ser corrompidas para o seu próprio bem. Vamos orar? Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Hoje eu deixei a minha mesa um pouquinho mais longe. Bom dia, Lari, seja bem-vinda. Então vamos orar sobre esse propósito, esse motivo que o Senhor nos trouxe hoje na sua palavra. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, pela tua direção, porque as tuas misericórdias se renovam nessa manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer, e porque os teus planos são maiores do que os nossos, como fala na tua palavra, que os teus pensamentos são melhores e maiores. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor não nos abandona e nos dá sempre a direção que nós temos a seguir. Obrigado por essa instrução, aonde o Senhor se preocupa conosco, querendo que o nosso coração permaneça puro e reto, para que nós possamos receber a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Que os bens que o Senhor tem liberado nos céus para as nossas vidas não venham corromper o nosso coração, mas que em todo o tempo a gente ache graça e consiga administrar todas essas riquezas dentro da gente, sem perder a motivação correta, para que a gente possa seguir o nosso caminho, implantando o teu reino, vendo a bondade do Senhor se realizando em cada uma das tarefas do nosso dia a dia, e entendendo que o Senhor é aquele que nos impulsiona a viver infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Obrigada porque nós temos a Ti para poder não só fazer essas petições, mas principalmente para receber todo o carinho, cuidado, tudo aquilo que o Senhor tem liberado como presentes para as nossas vidas. Que as tuas bênçãos sem medida sejam aquelas que nos perseguem, como fala na tua palavra. Que a tua bênção seria recalcada, sacudida, transbordante e generosamente o Senhor nos daria. Essas bênçãos são as que eu te peço no dia de hoje. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, abençoa a nossa família, que as tarefas que nós temos a realizar hoje possam se cumprir de uma forma em paz, tranquila, que a nossa agenda seja realmente cumprida de uma forma que nós possamos ver a tua intervenção, que o teu toque em cada pequeno detalhe do que nós temos a fazer hoje seja sentido, seja visto. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais e que a tua vida sobrenatural, a vida em abundância que o Senhor prometeu, uma vida de milagres e de realizações, seja o cotidiano para a gente. Que participar de milagres e de grandes feitos sobrenaturais seja nas nossas vidas um lugar comum, aonde a gente possa ver o Teu Espírito Santo agindo em todo o tempo. Em nome de Jesus eu oro, abençoo os meus irmãos que nos ouvem, que nós possamos ter esse dia de trabalho excepcional. Cuida da nossa saúde, da nossa família, da nossa casa, e que as bênçãos do Senhor venham nos perseguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pessoal que entrou por último. Sejam bem-vindos.
Emerson, Paula, Johanna. Nós nos encontramos todas as manhãs, 7h30, para fazer a leitura do tempo devocional, uma leitura da palavra bíblica e finalizamos com oração. Eu convido vocês a estar conosco amanhã de novo, 7h30 da manhã, e podem também ouvir a palavra desde o início. Ela fica salva tanto no Instagram, na aba de vídeos, como no YouTube, no canal Rafa Souza Arquiteta. Eu deixo salvo por lá, onde tem uma playlist com vários temas, vários dias da nossa leitura devocional. Tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia, façam um excepcional dia e até amanhã. Beijos. Tamo junto.